Olá! Hoje a gente vai decodificar uma das métricas mais famosas e, às vezes, polêmicas do mundo dos negócios. Se a ideia é entender a real força operacional de uma empresa, esse indicador é essencial. Então, bora lá! Sabe quando a gente olha o balanço de uma empresa? O primeiro número que chama a atenção é quase sempre o lucro, né? Mas será que ele conta a história toda? A verdade é que muitas vezes o lucro final pode acabar escondendo mais do que revela, e é exatamente essa questão que a gente vai explorar agora. Para entender de verdade a saúde de uma operação, o negócio é olhar para além do lucro líquido. Vamos descobrir juntos por que esse número, sozinho, pode não ser o suficiente. É que, pensa bem, o lucro final é afetado por um monte de coisa que não tem a ver diretamente com o dia a dia da empresa, com a sua operação principal. A gente está falando da estrutura de dívida, das regras de impostos de cada país e até de algumas decisões contábeis. Tudo isso pode acabar criando uma imagem meio distorcida da realidade. E é aí que entra uma ferramenta que os analistas adoram, justamente para ter essa visão mais limpa da performance. O nome dela? EBITDA. Bora desvendar o que essa sigla significa. Então, em essência, o EBITDA serve para mostrar a capacidade de uma empresa gerar caixa só com a sua atividade principal. Pensa nele como um retrato do lucro operacional antes de descontar um monte de coisa. Os juros da dívida, os impostos e alguns custos contábeis como a depreciação, que, aliás, nem são saídas de dinheiro de verdade naquele momento. Ok, o nome parece uma sopa de letrinhas, eu sei. Mas é só um acrônimo em inglês que significa exatamente isso. Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A ideia é justamente limpar o resultado, tirando cada um desses itens da análise para a gente poder enxergar o coração da operação. Certo, mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. A gente vai passar por um exemplo bem simples para entender de onde vem esse número. Ok, olha só essa empresa aqui. A receita dela foi de 10 mil. Depois de pagar todos os custos da operação, a depreciação, os juros e os impostos, sobrou um lucro líquido de 1.800. Esse é o nosso ponto de partida, o número final lá no balanço. Então, guardem esse número, 1.800. Esse é o resultado final, a última linha do demonstrativo financeiro. Mas como a gente já conversou, ele já está contaminado por vários fatores que não são puramente operacionais. E agora vem o pulo do gato. A lógica do cálculo do EBITDA é fazer o caminho inverso. Para encontrar o lucro que vem só da operação, a gente pega o lucro final e começa a somar de volta tudo aquilo que o EBITDA ignora. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos. A gente começa com o lucro líquido de 1.800. Primeiro soma de volta os 300 de juros, porque isso depende da dívida, não da operação em si. Depois, a gente devolve os 400 de impostos, que mudam de acordo com as leis. E, por fim, somamos os 500 da depreciação, que é um custo contábil, não um dinheiro que saiu do caixa agora. Pronto? E chegamos lá, o EBITDA final é de 3 mil, olha só que diferença brutal. O lucro líquido foi de 1.800, mas a capacidade de geração de caixa só da operação foi de 3 mil. Muda bastante a perspectiva, não é mesmo? Tá, mas por que todo mundo no mercado financeiro fala tanto nesse número? É que o EBITDA não é só um cálculo, não. Ele é uma ferramenta de análise muito, mas muito poderosa para uma coisa bem específica. A grande sacada dele é permitir uma comparação mais justa entre empresas. Pensa assim, ele nivela o campo de jogo. Ele tira da frente as distorções causadas pelas dívidas de cada empresa ou pelos impostos de cada país. No fim das contas, o que sobra é o que realmente importa, o quão eficiente é a operação de cada uma. E a interpretação costuma ser bem direta. De forma geral, um EBITDA alto é um bom sinal e indica uma operação forte e saudável. O EBITDA mais baixo já mostra uma operação mais fraca. Agora, se o EBITDA for negativo, aí acende um baita sinal de alerta. Significa que a atividade principal da empresa, sozinha, pode estar dando prejuízo. Mas, e sempre tem um mais, né? É super importante entender que o EBITDA não é perfeito. De jeito nenhum. Ele é uma ferramenta poderosa sim, mas tem umas limitações bem sérias que todo mundo precisa conhecer antes de usar. O problema é que, nessa limpeza que ele faz no resultado, o EBITDA acaba ignorando despesas que são bem reais e super necessárias. Ele esconde, por exemplo, o dinheiro que realmente sai do caixa para pagar os juros da dívida. Ele não mostra a necessidade de reinvestir em máquinas e equipamentos para a empresa continuar funcionando e também ignora os impostos, porque no fim do dia a empresa tem que pagar de verdade. E essa frase aqui, nossa, ela resume o risco perfeitamente. Uma empresa pode ter um EBITDA nas alturas, parecer super lucrativa, mas se ela tiver uma dívida gigante para pagar ou precisar investir uma fortuna para se manter competitiva, o dinheiro que sobra em caixa pode ser quase nada. É um ponto cego perigoso. Então qual é a forma certa de usar essa ferramenta? O grande segredo é nunca, jamais olhar para ela de forma isolada.
O EBITDA precisa fazer parte de uma análise muito mais completa. A gente pode resumir o uso correto em 3 passos bem simples. Primeiro, use o EBITDA para aquilo que ele é ótimo, que é medir a potência do motor operacional da empresa. Segundo passo, use como uma ferramenta para comparar negócios parecidos, limpando os fatores externos como a gente viu. E terceiro, o mais importante de todos, nunca use sozinho. Ele precisa sempre andar de mãos dadas com outras métricas, como o lucro líquido e o fluxo de caixa, para contar a história inteira. Então, se for para guardar uma única coisa sobre o EBITDA, que seja esta. Ele é ótimo para revelar a força da operação, mas ele não mostra a realidade do caixa. Pense nele como um check-up poderoso da saúde operacional, mas não como o atestado de saúde financeira completo da empresa. É uma ferramenta que precisa ser usada como um especialista faria, com conhecimento, mas, acima de tudo, com muita cautela.